Ora, se acham que não é possível um português pôr um jogo na Nintendo, já aqui está comigo o responsável por Quest of Dungeons, ou Dungeons, se vocês forem a Rita Camarneiro, o David Amador. Bem-vindo, David. Olá, prazer em estar aqui. Olha, sabes que, apesar desta aparência de macho lusitano que eu tenho, eu por dentro tenho dentro aqui deste casulo um grande nerd. E é sempre um prazer para mim quando eu recebo pessoas com quem posso falar de jogos. Mas isso não há aparência fixa para um típico Não nerd, há, é não todos há. os Eu tipos. posso ter este ar de capa da Men's Health e ao mesmo tempo jogar. Exatamente. Olha, tu és provavelmente o meu tipo favorito de pessoa que gosta de videojogos. Porque não só jogas, e Sim. deves ser um consumidor de muitos jogos, como resolveste não só criar um jogo teu, Sim. como uma produtora tua, como pôr um jogo em praticamente todas as plataformas que existem. Porque neste momento já está desde a Nintendo Wii, Na Wii U. 3DS, Sim, não está? sim. Ou seja, como é que isto tudo começou? O meu percurso em si de começar a criar jogos, eu sempre tive essa paixão. Tipo, sempre foi uma coisa que, da primeira vez que tive uma consola em casa, eu pensei, é isto que eu quero fazer. É isto, eu É quero isto. jogar para sempre. Eu quero jogar. Na altura era, quero jogar. E depois, à medida que comecei a ver, isto é interessante ver como é que é por trás, eu tentei focar a minha carreira, tipo, de alguma forma para ir para jogos. fazer jogos, não é? Em fazer jogos, E sim. agora nasce este Quest of Dungeons, que foi um jogo completamente feito por ti, e que tu depois resolveste criar uma produtora chamada Upfall Studios, Sim. em que tu estás completamente sozinho. Ou seja, tu és uma pessoa que pedes ajuda só mesmo quando é necessário. É basicamente isso, ou seja, o jogo não foi 100% feito por mim. Sim. Pronto, Tens sempre ajuda a música foi feita por outra pessoa, mas geralmente é isso, eu tento puxar o máximo a carroça para a frente e depois, quando preciso de ajuda ou coisas que eu não sei fazer, arranjo pessoas que têm mais talento que eu e que preenchem e fazem aquilo melhor que eu poderia Mas em fazer. termos de programação, de narrativa, de diálogos, isso é tudo da tua responsabilidade. Sim, a ideia toda, a concepção, ou seja, eu diria que eu 90% do tempo estou sozinho a trabalhar no produto. Depois há aquelas partes em que tem outras pessoas, mas sim, passa tudo por mim. Geralmente eu faço o check em tudo. És tu que fazes Sim, o double check sim, em tudo. Sim, senhora. Então és tu responsável por uma coisa que eu vou dizer, que é, tu és o pior tipo de pessoa do mundo. E eu vou explicar o porquê. Porque tu fizeste um jogo e resolveste fazer um jogo com aquela mania irritante de se morres, voltas tudo para o início e não há maneira de salvar. Exatamente. Eu odeio os jogos como tu resolveste fazer este. Não, Uma mas- pessoa está tipo a 90% do jogo, está quase a acabar e há um David Amador alguns que programou a coisa e disse, não, agora voltas para o início, morreste, agora tens de fazer tudo outra vez. Não, essa foi a ideia e é curioso tu dizeres isto porque todas as pessoas que, antes do jogo ser lançado, eu testava para iterar e ver o que é que estava bom ou não, mas isso foi uma das coisas que quase toda a gente dizia, não, mas eu temei isso, ele veio E até tem ao que fim. ser. E tem que ser. Porque acaba por ser não só uma maneira de ajudares a vender o jogo, porque assusta, não é? É uma maneira de diferenciares também dos outros jogos. Eu lembro que havia uma aplicação para o iPhone que era One Life. Sim. Que era uma aplicação que tu fazias download de um jogo, quando morrias, tipo, a aplicação tornava-se inútil porque não podias jogar outra vez. Exatamente. E isso acabou por gerar também muito buzz à volta do... Tu tens muitas pessoas a dizer, eu quero jogar aquele jogo quando morro, volta ao início. Há uma coisa que te ajuda a fazer marketing ao jogo. Então, é assim, apesar de tudo, é uma coisa que existem mais jogos. Há mais jogos que optam por aí. Portanto, há pessoas sim que procuram ativamente esse tipo de jogos e que não querem de outra forma. Portanto, isso é uma forma de fazer o marketing. Eu dizer tem isto, automaticamente sei que há um certo público que quer só Os isso. masoquistas, não é? Os doidos. Não, ou pessoas que acham interessante o facto... Imagina, estás a jogar e tu começas a dar mais atenção e começas a pensar melhor nos próximos passos e acabas por criar um bocado de apego. Imagina, estás a jogar 2 horas e começas a ver aquilo cada vez mais complicado. Vou perder 2 horas e vou ter que começar do zero. Isso é uma coisa que cria-te um bocado mais de... Ansiedade? Stress. Stress? Stress. Vontade de partir o computador? Espero que não. Tudo. Espero que Tenho não. tudo. Olha, tu quando resolveste que o jogo ia ser deste tipo de jogos em que quando morres tens que voltar para o início, como é que tu depois construíste os níveis de dificuldade à volta disto? Porque o jogo não pode ser demasiado difícil, senão a pessoa começa a jogar e ao fim de 5 minutos já morreu e tem que voltar para trás, mas também não pode ser demasiado fácil porque senão as pessoas... Pois, senão... E sim, isso foi uma das coisas mais complicadas no jogo todo. Foi o balanceamento de não está muito fácil nem muito difícil. E eu nunca consegui chegar ao ponto 100% de... Ou seja, a minha ideia é assim, então eu criei níveis de dificuldade. Quando tu começas o jogo, podes escolher se queres fácil, normal ou hell, que é o mais complicado que eu chamo. E a partir daí eu aumento ou diminuo a dificuldade e isso faz com que as pessoas começam a jogar o normal. Isto é muito difícil, isto é muito fácil e optam pela outra. Foi a forma que eu... Sim. Numa foi das a vezes em forma. que morrem e voltam para trás, não é? Esse é o sádico.
Sim, sim. E as personagens também têm isso, ou seja, há personagens mais fáceis, relativamente Pois mais é, porque tu fáceis. tens 4 personagens que há um senhor mau que quando li da primeira vez pensei que era Virgul, como o artista dos The Weasel, mas não, é Virul, Virul. que roubou a luz e há Sim. 4 pessoas, 4 personagens Sim. que têm que ir para dentro de uma masmorra para derrotar esse Para derrotá-lo. mau e buscar a luz. Sim. Quero falar um bocadinho das 4 personagens, porque é aquele arquétipo que se encontra em vários jogos, não é? Sim, sim. Temos o típico o guerreiro, que é mais combate corpo a corpo, é mais forte, pode levar mais dano. Depois temos o assassin, que é o arqueiro, que é maioritariamente à distância e quando está rodeado provavelmente morre mais depressa. Tem também o típico wizard, o mago, que tem bolas de Magia, fogo, não sei quê. magia. E depois há uma, que é o Xamã, que é uma mistura deles todos. Ou seja, é uma mistura, ele tem também coisas corpo a corpo, mas também mistura magia, mas é um pouco mais fraco em tudo, mas também consegue utilizar tudo. Então Ok. há aquela mistura para se tornar um bocado mais interessante. Ok, sim senhora. E depois, como é que tu saltas deste momento em que eu vou inventar o jogo, vai ter estas personagens e não sei o quê, a história é esta, que tem imenso sentido de humor. Toda a promoção do jogo e o próprio jogo tem um grande sentido de humor e parabéns por Obrigado. isso. Porque o jogo tem sempre graça, não é só divertido. Sim. Como é que tu acabas na Nintendo? Foi um caminho que levou um quanto tempo. É assim, os jogos, neste momento, já vai fazer quase 4 anos desde que eu comecei. E então o passo foi, eu inicialmente lancei-o para PC e para mobile, e à medida que o jogo foi tendo um pouco de sucesso, eu fui agarrando nisso e batendo à porta, basicamente. Fui ter com a Xbox, fui ter com a Nintendo e disse, olha, tenho este produto, esta reação do público, como é que é? E então foi um pouco por aí, ou seja, eu não consegui ao início, tenho aqui a ideia, foi mais progressivo, foi à medida que eu vi que fazia sentido e as pessoas pediam, porque neste último, para a Nintendo 3DS, havia muita gente que quer jogar no autocarro, e eu fui ter com eles e disse, olha, tenho esta ideia, e eles aceitaram, portanto foi por aí. Isso é muito giro. E que reação? Tu chegaste lá com o jogo à Nintendo e que tipo de reação que tiveste? Bem, isto foi tudo por e-mail e por Faseado, telefone, não é? sim, faseado por Mas tu telefone. chegaste depois mesmo a ir lá, tu foste a uma feira da Nintendo, se eu não estou em erro. O jogo foi em Tóquio. Ok. Tu não estiveste em Tóquio? Eu não estive em Portanto, Tóquio. o teu jogo já viajou mais do que tu. Já viajou mais do que eu, sim. O jogo teve em Tóquio e tu não foste? E eu não fui. Ok, ok. Porque eu recebi o green light para o jogo lá estar 4 ou 5 dias antes. E então foi tipo, ok, o jogo vai, mas eu já não consigo planear. EasyJet logo, Ryanair? Não deu. Não há. Porque eu estava também. O jogo tinha que ser lançado naquela semana também. Ok. E então foi tipo, ok, o jogo vai. Era o mais importante, era o jogo estar lá e receber reação do público. E recebeste boa reação? Sim, as pessoas gostaram, até porque o jogo estava localizado mesmo em japonês. Fizemos alterações para. Aí pediste ajuda, não foste tu a pôr em Não, japonês, não foi Google Translate, senão. A editar os diálogos e a escrever outra vez. Sim, sim. E então o jogo esteve lá e tiveste uma boa recepção? Não é? Sim, sim, sim. Que eu estive a ver críticas ao jogo e sites internacionais a falarem do jogo e, overall, a crítica tem sido bastante positiva. Estás surpreendido? É o teu bebê, não é? Inicialmente estive imensamente surpreendido quando foi a primeira versão, não estava nada à espera, porque porque eu tentei meter aquele humor e eu não sabia se aquilo ia resultar. Pronto, eu não sabia se aquilo resultava, só quando lancei é que tive reações. Agora já estou, quando saiu para a Nintendo eu já estava mais ou menos, já tinha mais ou menos noção da reação das pessoas. Mas é sempre uma plataforma diferente, o público é diferente. Mas fico sempre surpreendido quando recebo e-mails a pessoas a agradecer. A dizer que gostam. Sim, sim. E a seguir, o que é que vais fazer? Tens mais ideias para jogos? O que é que a Fall Studios vai fazer a seguir? A seguir, eu tenho mais ideias. Ainda não consegui Não decidir. tens 4 anos de vida para... Pois, esse é o problema. Imagina, eu agora tenho que pensar no que é que eu quero investir os próximos 2 anos da minha vida, que jogo é que me vai manter motivado o suficiente até, e com budget, obviamente, de eu conseguir terminar. Portanto, tenho ideias, ainda não decidi, ainda estou na reta final do lançamento deste, né, a fazer a promoção da parte da Nintendo. Porque ainda não está tudo acabado, não é? Porque tu dizes online que o jogo ainda tem os seus problemas e que Sim, sim. há de haver muita coisa que é preciso corrigir. Certo? Sim, há sempre pessoas que apanham qualquer... É normal, há sempre pessoas Bugs, que apanham, sim, sim. Portanto, eu estou nessa fase de suporte técnico e já começar a pré-produção do próximo jogo. Portanto, estou ainda na... Sim, sim. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito nerd, e permitam-me isto, porque já que ele veio ao programa, agora é a minha vez. Que jogo é que tu gostavas de ter sido tu a fazer, e não digas um tipo FIFA só para dar dinheiro, que jogo é que tu gostavas de ter feito e não foste tu que fizeste? Tu jogaste e pensaste, porra, era este o jogo, eu adorava ter feito este jogo. O Half-Life. Half-Life? Sim. Porque na altura foi logo o primeiro. Sim, o primeiro, o Half-Life. Eu acho que misturou... É assim, eu sou mais fã de... Por exemplo, adoro Zelda. Sou imensamente fã desse jogo. Pronto. Link to the Past.
Eu gosto muito do primeiro de todos, o Ocarina of Time. Eu sou capaz de ter jogado o Ocarina of Time tipo 40 vezes de seguida. Não, ainda não joguei tantas vezes. Não joguei tantas vezes, mas aquele jogo que eu lembro-me de jogar, porque era dos primeiros jogos em 3D, é um FPS, a história, adorei aquele jogo. Lembro-me de pensar, eu gostava de estar nessa equipe. Eu senti o mesmo com o Last of Us. Eu joguei o Last of Us e pensei, porque é que não sou eu a fazer isto? Espera, porque não sou programador e não sei como é que se faz. Mas pronto. Não, há várias vertentes. Há a pessoa que faz a história, há a pessoa que faz a música, há a pessoa que programa, escreveu o guião, exato. Eles têm pessoas, às vezes hoje em dia há pessoas que fazem guiões para filmes e para jogos. Isso é muito giro. E tu tiveste essa parte toda, tu como programador, isso tinhas coberto, mas depois a parte toda de fazer os diálogos e a história, não sei o quê, foi um bocado de tentativa e erro para ti, à procura de, vou pôr um vilão assim, este vai dizer isto aqui, vou pôr uma piada aqui. Como é que foi para ti desenvolveres esse lado do jogo? Para as pessoas se irem rindo e divertindo também ao mesmo tempo? Foi um pouco pela minha própria experiência de... Eu vejo muito filmes e a história do jogo é muito baseada naqueles filmes de série B, que têm as histórias que nós vemos e isto não tem grande... É só entretém. Então a minha inspiração foi mais aquele tipo de coisas que tu vês e que é idiota às vezes veres, tipo, eles mandarem os três sozinhos, mas que tem piada, tipo, aquela coisa leve que consegues ver, não propriamente uma história que tu tenhas de estar muito concentrado. Sim. Interei umas quantas vezes de coisas que não funcionam bem, etc. Mas no geral foi quase direto ao ponto do que eu me tinha lembrado. Até porque não é só uma pequena introdução à história, não é nada de... Sim, é logo aquele bocadinho e depois entra, não é? Sim. Senhora. Bom, se as pessoas gostam de jogos deste género, que se chama roguelike, não é? Roguelike, Roguelike. Coisas com sentido de humor e de ficarem incrivelmente irritadas porque morreram quase no fim do jogo e tiveram de voltar tudo para o início. É bom. Questofdungeons.com é o sítio onde podem descobrir exatamente as plataformas e como comprar o jogo e adquirir o jogo. Todos os links, está lá tudo para todas as plataformas que a pessoa tem. Não te safas sem te perguntar qual foi a pior coisa que já te aconteceu ao telefone. A pior coisa que já me aconteceu ao telefone normalmente é relacionado com marketing. Pessoas a telefonarem-me com marketing. Não tínhamos pensado nisso por este lado. Receber chamadas de quer cancelar o seu contrato, mas porquê? Essas normalmente é as piores porque eles voltam a insistir e mas tiro o meu nome da base de dados e depois tens que estar. Porque uma coisa é desligar logo, mas sabes que eles voltam a telefonar. Outra coisa é insistir com a pessoa, tira e eles normalmente sei lá, 9 da noite para cima. Sim, à meia-noite. Ele está em casa de certeza, liga agora. Sim, exato. Isso é do pior. Olha, David, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Aconselho toda a gente a ir a correr, comprar o jogo, não só pela diversão que é, mas também para apoiar o teu estúdio e o teu trabalho. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigadíssimo.